Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós iremos iniciar a nossa aula de hoje de Matemática 2 com a explicação do nosso conteúdo, dando continuidade ao que a gente já está estudando, que são sólidos geométricos, ok? A gente vai estudar hoje a relação entre vértices, arestas e faces. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a representação de 3 cubos, tá? Nesse primeiro cubo, essa parte destacada aqui de laranja está representando a face do cubo. Então, eu posso contar quantas faces esse cubo tem, ó. Eu sei que a face é toda essa parte aqui, ó, que está pintada de laranja. Então, as outras faces vão ser essa parte aqui de cima, ó. Essa aqui, ó, todinha, ó. Então, dá 2. Essa aqui, ó, dá 3. Essa aqui atrás, ó, dá 4, ok? Essa aqui, ó, na base, dá 5. E essa aqui da frente, ó, que dá 6. Então, dá pra gente contar o número de faces. Então, aqui no cubo, eu tenho quantas faces? 6 faces. Então, o cubo tem 6 faces. E as arestas? Vamos para o segundo cubinho. No segundo cubo, a aresta ela está destacada de azul. Então, essa parte azul é a aresta. A aresta, o encontro entre duas arestas vai formar o vértice. Como vocês podem perceber, aqui eu tenho um encontro entre duas arestas, que são essas linhas azul destacada. E o encontro entre essas duas arestas está formando o vértice. Então, o encontro entre duas arestas forma o vértice. Mas dá pra gente também contar o número de arestas que nós temos, né, ó. Nós já temos aqui, ó, 1, 2, que está marcada de azul. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas. Então, o que a gente já descobriu sobre o cubo? A gente descobriu o número de faces, que ele possui 6 faces, e o número de arestas, ele possui 12 arestas. Vamos ver agora os vértices. Os vértices estão destacados aqui no terceiro cubo de verde. E o que são os vértices? São o encontro entre duas arestas. Então, aqui eu já tenho que vocês dizem são os pontinhos, né, tio? Os vértices, isso, os vértices são os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 vértices. Então, o que eu descobri aqui sobre a relação entre vértices, arestas e faces de um cubo? Que ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. E aí, vocês dizem sempre assim, tia, os vértices são os pontinhos. Então, sempre que vocês esquecerem o que são os vértices, lembre que os vértices são os pontinhos, que é o encontro entre duas arestas. Aí vocês dizem também, tia, as arestas são as linhas? Isso, as arestas são o contorno, né, que vai formar as faces. São as linhas que formam o vértice. São as linhas que se encontram e formam os vértices, ok? Vamos ver agora aqui a pirâmide, porque a gente viu o cubo. O cubo, ele é caracterizado como um prisma, né? Um cubo é caracterizado como um prisma, ok? Então, o cubo, ele é um prisma. E agora vamos ver a pirâmide, tá? Então, aqui a gente tem a pirâmide, onde todas as suas faces são triangulares, possui uma única base, tá? Então, aqui eu tenho o vértice, tá? O vértice tá destacado aqui de azul, ó. O vértice. Aqui eu tenho outro vértice. Aqui eu tenho outro vértice. Aqui eu tenho outro vértice e aqui eu tenho outro vértice na pirâmide. Então, se eu quiser descobrir o número de vértices dessa pirâmide, quantos vértices ela vai ter?
Dá pra contar, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem 5 vértices. E o número de arestas? As arestas são as linhas que vão se encontrar e formar os vértices. Então, vamos contar as arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 arestas. Então, é igual a 8 arestas. E as faces, ó. A face é essa que está destacada aqui de laranja ou de amarelo, né? Então, vamos contar quantas faces, ó. Tem a face aqui de baixo, que é a base, ó, 1. Tem essa face aqui, ó, da frente, 2. Tem uma face aqui do lado, lateral, 3. Aqui, 4. E a face de trás, 5. Então, são 5 faces. 5 faces. Ok? Então, eu tenho aqui o número de vértices, o número de arestas e o número de faces dessa pirâmide, que essa pirâmide é uma pirâmide quadrangular. Vamos ver aqui outros exemplos de alguns poliedros, tá? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem 3 poliedros. Aqui a gente tem um prisma de base triangular, ó, a base dele é um triângulo. Aqui a gente tem um cubo, que também é um prisma. E aqui a gente tem uma pirâmide de base quadrangular. Para mim saber o número de faces, vértices e arestas, basta somente eu saber que são vértices, arestas e faces. Mas nem sempre é tão simples para me sair contando como foi no exemplo do cubo e da pirâmide de base quadrangular. Às vezes você tem sólidos, você tem poliedros que são de difícil, são muito difíceis para você poder contar todos os vértices, todas as arestas, todas as faces. Para isso, a gente tem uma regrinha que a gente pode utilizar para encontrar sem precisar contar, tá? Ah, tia, mas eu posso contar? Pode. Mas aí, você sabendo da regrinha, já facilita para você não errar. E como é essa regrinha? Bom, nós temos uma regrinha para a gente calcular o número de vértices, faces e arestas para os prismas e outra para calcular o número de vértices, faces e arestas para as pirâmides. Vamos começar aqui falando dos prismas, já que nossos 2 primeiros exemplos são prismas, tá? Então, como é que eu calculo o número de vértices em um prisma? Primeira coisa que você tem que saber é o número de lados da base do seu prisma, ó. Aqui o nosso prisma, a base dele é triangular, porque a base dele é esse triângulo aqui, ó. Então, ele tem 2 bases, ó. É esse e esse aqui. Então, a base dele é triangular. Então, você vai ter que saber o número de lados da base, tá? O número de lados da base. Isso é para calcular quem, tia? Os vértices, tá? E aí, o que você vai fazer depois? Você vai pegar o número de lados da base e vai multiplicar por 2. Então, vamos ver. Ó, o número de lados da base aqui, vou fazer aqui em cima, tá? Vou subir aqui uma setinha e colocar a continha aqui em cima. O número de lados da base aqui, eu já sei que é 3, ó. 1, 2, 3, porque a base é triangular. Então, eu pego o número de lados da base, que é 3, e multiplico por 2. 2 vezes 3 é quanto? 6. Então, o número de vértices é igual a 6, ó. Confere com o que já estava aqui. Mas dá pra contar, tia? Também dá, ó. Você pode vir aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 vértices. E para calcular as arestas, como é que a gente faz? Vai ser o número de lados da base, tá? O número de lados da base multiplicado por 3. Quem é o número de lados da base? É 3. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, eu tenho 9 arestas. E as faces? Vai ser o número de lados da base mais 2. Quem é o número de lados da base? 3 mais 2, 5. Olha como é fácil.
não corre o risco de você errar ao fazer a continha, tá? Então, vocês podem estar usando essa informação que vocês podem anotar aí no caderno de vocês, tá? Ou podem estar contando, tá, meus amores? E essa regrinha aqui, ó, ela serve apenas para os prismas, tá? Para a pirâmide é outra. O cubo também é um prisma, então eu vou usar a mesma informação, ó. Quem é a base do nosso prisma aqui, que é o cubo? Essa aqui, ó, é o quadrado. Essas são a base, ó, que são quadrados. Então, eu vou utilizar o número de lados da base para encontrar os vértices, tá? Ó. O número de lados da base vezes 2. Que é o número de lados da base? 4. 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, ok? O número de lados da base para as arestas vezes 3. Que é o número de lados da base? 4. 4 vezes 3, 12, ok? Nas faces, vai ser o número de lados da base mais 2. Que é o número de lados da base? 4. 4 mais 2, 6. Olha como é fácil. E para as pirâmides, ela já vai ser outra regrinha, não vai ser mais as mesmas do prisma, tá? Que vai ser o seguinte, para calcular o número de vértices de uma pirâmide, você também vai fazer o número de lados da base, tá? Multiplicado por... Multiplicado não, tá? O número de lados da base mais 1. Tá? Quem é o número de lados da base? Então, a base da pirâmide é isso aqui, ó. Tá? Que é uma pirâmide de base quadrada. Então, ela tem 4 lados. 4 mais 1 é igual a 5. E as arestas? Vai ser o número de lados da base vezes 2. Qual é o número de lados da base? 4. 4 vezes 2, 8. E a face? A face vai ser igual aos vértices para as pirâmides. Que será o número de lados da base mais 1. Vai ser 4 mais 1, que é igual a 5. Então, nas pirâmides, o número de vértices é igual ao número de faces. Então, essa é a regrinha. Vamos falar agora do teorema de Euler, mas a gente não fala Euler, a gente lê Euler, tá? Teorema de Euler. O que diz o teorema de Euler? Ou a relação, tá, de Euler. Ele diz que em todos os poliedros convexos e em alguns poliedros que também não são convexos, esse teorema vale. O número de vértices somado com o número de faces será igual ao número de aresta mais 2. Então, vamos ver aqui, ó, esse exemplo. Nós temos aqui a pirâmide e nós temos aqui o cubo. E nós vamos aplicar essa relação do teorema de Euler para ver se é realmente verdadeira. Se quando eu somar o número de vértices com o número de faces, ele será igual a aresta mais 2 unidades, ok? Onde o A está representando a aresta, tá bom? O V está representando o vértice e o F está representando as faces, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. O cubo. Vamos pegar aqui o cubo como exemplo. O cubo tem 8 vértices, tem 6 faces e tem 12 arestas. Então, onde tiver vértice, eu vou substituir por 8. Onde tiver face, eu vou substituir por 6. E onde tiver aresta, eu vou substituir por 2. Então, vamos lá. Vértice é 8, faces é 6, aresta é 12. E repito mais 2. Então, vai ficar 8 mais 6, que é 14. E 12 mais 4, que é 14. Então, 14 é igual a 14. Então, essa relação é verdadeira. Então, essa relação de vértice mais face é igual a aresta mais 2, ela serve para a gente descobrir, por exemplo, o número de vértices, ou o número de faces, ou o número de arestas, quando a gente só tem algumas informações. Por exemplo, se eu quiser descobrir o número de arestas, e se eu tiver o número de vértices mais faces, então a soma dos dois será igual ao número de aresta mais 2. Então, fica fácil de descobrir o número de arestas, porque o primeiro lado tem que ser igual ao segundo lado. Ok, meus amores? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para a tia. Beijos!